Porque a Associação Nacional de Procuradores vai apresentar um recurso reafirmando a validade de provas de corrupção da Odebrecht ao Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, a entidade afirma que a decisão do ministro Dias Toffoli de anular aquelas delações de empreiteiras extrapolou especialmente a Odebrecht, acabou extrapolando os limites legais. Em caminho contrário, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu anular todas as decisões do juiz Eduardo Appio sobre a Operação Lava Jato no Paraná. Appio chegou a proferir decisões contra a operação, inclusive sobre o acordo de leniência da Odebrecht, mas sua atuação foi considerada parcial. Vamos fazer mais um giro de análises. Vamos começar com o Cristiano Beraldo, que também acompanhou todos os desdobramentos da Lava Jato nos últimos anos. Beraldo, a Associação Nacional dos Procuradores vai apresentar um recurso e diz que a decisão do ministro Toffoli extrapolou os limites legais. Já o TRF4 anulou as decisões do juiz Appio sobre a Lava Jato lá no Paraná. Dá para esperar algum tipo de reversão, Beraldo? O efeito bumerangue também pode ser aplicado aí? Tá difícil, né? Agora a gente precisa lembrar que o Appio é aquele juiz que usava a senha Lula, né? Lula 22, se não me engano, no sistema do judiciário, proferiu várias decisões ali contra o que havia sido decidido na Lava Jato no período que esteve à frente da 13ª Vara e depois foi acusado, com base numa perícia, de ter passado um trote para um genro do senador Sérgio Moro com ameaças veladas. Então, um sujeito que, ao que tudo indica, é bastante, não só parcial, mas também muito trapalhão. Esse pedido feito em relação à decisão de Toffoli pela associação, na verdade, assim, se a gente observar, o próprio Supremo Tribunal Federal, ciente de quão mal pegou essa decisão para o próprio tribunal, deveria tomar algum tipo de atitude. Não é possível que os ministros observem o que aconteceu, observem a repercussão do que houve ali e simplesmente convivam com esta mancha para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária que precisa ser preservada, ela precisa estar em primeiro lugar à frente das pessoas que ocupam temporariamente aquelas cadeiras. E claramente ali naquela decisão do ministro Toffoli, a gente vê não só pela decisão em si, mas pela forma com a qual ela foi escrita, que ali uma manifestação pessoal, ali recados, coisas completamente inapropriadas, não apenas pela repercussão da decisão sobre tudo que aconteceu, empresas que confessaram o ilícito, confessaram terem desviado dinheiro para dar dinheiro para político, para financiar campanhas eleitorais, para enriquecer terceiros de forma ilícita. Essas empresas não podem, em hipótese alguma, simplesmente saírem ilesas. E aí você ainda vê um esforço, neste caso específico, da Odebrecht, de um procurador que quer, porque quer, dar 70% de desconto numa multa que a própria Odebrecht aceitou pagar no seu acordo de leniência. Quer dizer, está tudo absolutamente errado. É preciso que, de alguma forma, se reestabeleça o bom senso em todo esse processo, porque passamos do limite, assim, está muito além, e nós temos problemas muito graves acontecendo no Brasil. A gente não pode simplesmente ver os brasileiros tomarem um tapa na cara, de mão aberta, do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal com uma decisão dessa e achar que é assim mesmo, que está tudo bem. Não está. Não está bem. Não está bem. É só a gente ver a viagem de Lula nesses últimos dias, os inúmeros vexames ao qual ele submeteu o Brasil, e aí a humilhação do STF, a humilhação daqui, a humilhação dali. Quer dizer, não dá. Está tudo muito errado. É preciso a gente dar um basta nisso. Pois é, a decisão de Dias Toffoli e as repercussões, inclusive, né, Mota? A Associação dos Procuradores afirmando que vai apresentar esse recurso justamente para reafirmar a validade das provas do acordo que foi firmado com a Odebrecht em relação àquele acordo de leniência. O que é possível esperar, hein, Mota?
Eu não tenho a mínima ideia, Daniel. Eu confesso que há muito tempo eu já desisti de tentar entender, de tentar achar alguma lógica, de tentar costurar essas decisões que a gente vê no dia a dia. Agora, uma coisa eu posso dizer, eu não sou exatamente o mais novo aqui da bancada, talvez seja o mais velho. A Lava Jato foi a primeira vez na vida que eu tive, como cidadão, a sensação de que realmente estava se combatendo a corrupção nesse Brasil. Eu ouço as pessoas dizerem, a Lava Jato cometeu excessos, fizeram isso, fizeram aquilo de errado, mas me apontem, antes da Lava Jato, alguma outra iniciativa da mesma envergadura de combate à corrupção. Ué, tem um ditado que diz, só erra quem faz. Tudo bem, errou, corrijam-se os erros. Agora, jogar tudo fora e a gente voltar por uma época em que não havia nenhuma esperança, em que nós, trabalhadores, a gente tinha que abaixar a cabeça mesmo e se conformar, porque política é tudo, né, a atividade que consiste em botar a mão no nosso bolso o tempo inteiro e a gente só paga o pato. Eu acho que a maioria do povo brasileiro não quer voltar para esse tempo, não. Pois é, Dantas, diante de tantos debates e manifestações após a decisão do ministro Dias Toffoli, o risco é justamente esse, né? Parecer que tudo aquilo que foi descoberto seja transformado em uma ficção. Eu avisei na semana passada, quando o Toffoli deu a decisão dele, e o problema que nós enfrentamos com esse tipo de decisão vamos dizer assim, é você refazer a história e essa história, a história da Lava Jato ou do combate à corrupção, ela ficar esquecida. Aí muita gente falou assim, é só dar um Google. Não, no Google também apagam, né? Um dos grandes debates é justamente de você até de pessoas que foram condenadas e depois absolvidas, né? Ao recorrer de uma determinada decisão, você conseguir judicialmente retirar aquelas menções anteriores, né, da internet. Então, a tendência é se reescrever a história mesmo. O Mota mencionou aí, Mota, né? A Lava Jato foi a primeira grande, vamos dizer assim, a grande iniciativa de combate à corrupção. O que eu posso dizer aí em mais de 20 anos cobrindo esse tipo de operação da Polícia Federal? Nós tivemos outras operações e outras operações que também foram desmontadas. Por quê? Porque, na verdade, sempre há algum método que funciona melhor em determinada época. Então, sei lá na Satyagraha, na Castelo de Areia, nós tivemos muito o uso do grampo, especialmente na Satyagraha, uso do grampo, monitoramento, daqui a pouco aquilo virou um excesso, considerado um excesso pelos tribunais superiores e, assim como a retórica do investigador no relatório final, não sei o quê, declarada ali também parcialidade e tal, e você anulou a operação. No caso da Castelo de Areia foi muito, muito interessante, porque você não tinha a lei de delações, a lei que permite as delações, que previa delações. E o que você teve, então? Teve um doleiro, na ocasião, que fez um depoimento, que era uma espécie de colaboração, e a Polícia Federal resolveu encartar essa colaboração sem identificá-lo, para preservar a sua identidade. E depois isso foi interpretado como se fosse uma denúncia anônima. Só que a denúncia não foi anônima. Você tinha CPF, tinha nome, sobrenome e CPF. Era um doleiro, inclusive doleiro que depois seria preso novamente lá no desdobramento da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Eu publiquei, depois de anos, consegui achar a delação original, que permaneceu escondida, e aí a delação dele, inclusive, antecipava uma série de crimes que seriam redescobertos pela Lava Jato. Então, o problema é que você tenta combater, só que a lei sempre tem lacunas, a lei é muito mal feita, sempre tem lacunas, e essas lacunas são exploradas pelos advogados, dos investigados, e muitas vezes criam teses que são acolhidas pelos tribunais superiores. Pois é, inclusive, Zé Maria, o senador Sérgio Moro esteve hoje aqui na Jovem Pan, participou do programa Pânico, o Mota também participou, até elaborou questões para o senador, e é muito curioso, porque ainda tratando sobre esses ingredientes que a gente está debatendo aqui,
Como jogar tanta coisa fora em uma operação que tem tantos réus confessos como a Lava Jato, né? E devolução de dinheiro, né? Isso me parece aquela piada do filme, o título do filme, A Volta dos que não foram. Porque é mais ou menos assim. Se houve confissão, houve devolução de dinheiro, houve a demonstração de provas e os crimes não aconteceram, aí a gente não entende mais nada, né? E a decisão do ministro Dias Toffoli, eu tenho o maior respeito por decisões do Supremo Tribunal Federal e de juízes. Eles são responsáveis eticamente, legalmente, pelo que assinam em sentenças, né? Aquilo não é um parecer político sobre determinado assunto, mas uma sentença de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um juiz, e o último juiz. Dizem por aí a história, o Supremo é o que erra por último, mas erra, mas não deve errar, deve trabalhar para não errar. Então a Lava Jato, para mim, foi um episódio muito importante. Será, sim, um episódio jurídico lembrado pela história como uma derrota do mundo jurídico pelo mundo político, que teve, sim, uma participação forte no Supremo Tribunal Federal, o que é normal. Os tribunais superiores têm uma participação política muito forte, mas é que nunca foi tão explícito assim, e esta é a realidade. Agora, diante dessas decisões últimas aí do Supremo Tribunal Federal, há uma divisão em vários setores da política, mas no Supremo há uma união. Se a gente presta atenção, todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que agora está prestes a fazer como relator um grande julgamento, que é o primeiro 4 integrantes aí desse grupo do dia 8, né? Dos que quebraram tudo aqui no dia 8, os réus, a gente vê que o Supremo acabou confirmando no plenário decisões liminares do ministro, e isso significa que os ministros do Supremo estão unidos no mesmo sentido, na mesma ideia. Então, há uma unicidade no Supremo Tribunal Federal. Só que essas decisões, elas têm para a história avaliações diferentes. A devolução, por exemplo, de dinheiro roubado assustou. Eu estava no plenário da CPI quando o Barusco, que era um simples diretor da Petrobras, um cargo lá embaixo, um gerente, falou em devolver 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Aí todos assustaram. Os deputados, acostumados a movimentações assim, altas somas, saíram do plenário com cara de nojo, dizendo, o quê? E a gente sendo chamado de corrupto aqui, e um simples gerente da Petrobras devolvendo 300 milhões de reais. Foi ali, naquela proposta de devolução do dinheiro, que todos assustaram com o tamanho do rombo que era a Petrobras e o que era a Lava Jato naquele momento. Moro tinha experiência no Supremo, ele tinha sido ministro auxiliar, ou seja, um juiz auxiliar é um juiz que faz de verdade os julgamentos do Supremo. Os ministros do Supremo, dos tribunais superiores e até desembargadores não têm tempo hábil, prático, para fazer os julgamentos todos. Eles têm que participar da sessão, não é uma crítica, é uma realidade, eles têm que participar da sessão, têm que participar de inaugurações, têm que participar do lançamento de livros, isso faz parte. E ali eles orientam mais ou menos os votos, e os juízes auxiliares é que fazem as sentenças. E Moro sabia disso, dessa dificuldade do Supremo. Ele pegou, num certo momento, todo o processo da Lava Jato e mandou para o Supremo. O Supremo devolveu. E ele, durante as falas, ele não permitia que os depoentes falassem em quem tivesse foro privilegiado. Porque, a partir daquele momento, o juiz Sérgio Moro, sabia que o assunto passaria para o Supremo. Mas esse debate lá de Curitiba acabou tomando um aspecto nacional. Me lembrou muito uma fala no Supremo, no plenário do Supremo, chamando aqueles rapazes de Curitiba, a corte de Curitiba, a história de Chica da Silva, que se casou com um intendente da coroa de Portugal e montou em Diamantina, lá em Minas Gerais, uma espécie de corte pessoal. Então, assim, era essa a ideia que estavam dando da Lava Jato, para se ter uma ideia.
E a Lava Jato revelou, olha, o senador Pedro Simon, já falei aqui mais uma vez, um bom senador do Rio Grande do Sul, tentou em todos os seus mandatos criar a CPI do corruptor, CPI das empreiteiras, nunca conseguiu. A Lava Jato conseguiu investigar, repito, a mão que compra políticos bandidos e lacaios. Esta investigação foi importante e vai ficar para a história. A Lava Jato fez história e talvez no futuro todos compreendam que a política venceu o mundo judicial.